Começar. Então, tá bom. Ai, me deu uma vergonha agora. Bom dia, pessoal, tudo bem? Eu conheço já a maioria de vocês, tive o prazer de substituir a professora Mari durante um tempo que ela esteve ausente por conta de um problema de saúde. Então, eu queria agradecer a presença de todos. Muito prazer para aqueles que eu ainda não tive a oportunidade de conhecer, mas agora estou aqui para conhecê-los e vê-los novamente. Bom, eu comecei no Colégio Êxito bem pequenininha, para quem não sabe, eu sou filha da tia Neuzinha, então desde a barriga eu já estava na escola, né? O nome do colégio antigamente era Escola Monjardim, e conforme foi crescendo, depois o nome mudou para Colégio Êxito. Não me lembro agora qual ano, mas eu fiz parte dessa história, né? Do colégio. Eu vou compartilhar minha tela com vocês. Eu selecionei algumas fotos. Pronto. Então, essa é uma das fotos, é a foto que eu selecionei da escola. Não lembro nem quanto tempo eu tinha aí. Acho que eu devia ter o quê? 1 ano, talvez até menos, com a minha turminha. Então, eu comecei na escola bem pequena, estudei até, acredito, o 9º ano, na época era a 8ª série, porque não tinha o ensino médio na minha época, o ensino médio abriu um pouco depois. Mas, enfim, a minha formação principal, eu acredito que uma das formações mais importantes da vida de uma pessoa é a formação da parte de educação infantil e ensino fundamental e tudo mais, porque é quando você explora muitas coisas, é tudo muito novo, né? Você tem é o começo da sua vida, né? Você tá ali descobrindo quem você é. Então, esse lugar foi onde eu descobri quem eu sou e que me ajudou a chegar onde eu estou, né? Então, eu estudei no colégio, depois fiz faculdade. Na verdade, quando eu estava no colégio, eu tive a oportunidade de começar a dar aula, não, mas eu era assistente de professor, né? Que eu ajudava. Então, eu era assistente de professor e também, principalmente, de professora de inglês, porque eu já falava inglês acredito que com 14 anos, 15, eu já falava inglês até que bem, né? Então, eu comecei a me interessar mais para a parte de dar aula de inglês, etc e tal, até que, acho que com 16 anos, eu já era praticamente fluente e comecei a dar aula de inglês como segunda língua na escola, que naquela época a gente podia dar aula bem cedo, assim, com 16. Eu acredito que era 16, agora eu não me lembro, já faz tempo. Então, foi aí que eu comecei a minha carreira de professora. Sempre vi minha mãe muito apaixonada pela área de educação, já tinha essa noção de como funcionava uma escola, assisti muitas aulas, né, além das minhas, dos outros professores, então acabei me apaixonando pelo ensino. Na época do colegial, eu já tinha bastante experiência de sala de aula, quando me formei no colegial com 17, quase 18 anos, né? Já tinha 1 ano e pouco de experiência em sala de aula. Resolvi fazer faculdade de tradução, que era uma área que me chamava muita atenção, tradução e interpretação. Achava que era uma carreira que tinha bastante futuro, uma carreira que eu queria seguir, uma carreira que eu ia me identificar. Fiz vestibular no Unisantos, passei em 10º lugar no geral, e 11º, na verdade. E aí entrei para fazer a faculdade de tradução e interpretação, que eu amava, era uma coisa assim, uma grande paixão minha, e resolvi que junto com a faculdade de tradução, eu também ia fazer a faculdade de pedagogia, porque eu queria conseguir, né, continuar minha carreira como professora, sabia que a faculdade de pedagogia ia ser muito importante. Na época eu achei que pedagogia era mais importante do que letras até, e porque os dois combinados, né, eu fiz uma pesquisa e tinha descoberto que a pedagogia, junto com a faculdade de tradução, me daria o que eu precisava, o tipo de licenciatura que eu precisava para dar aula para todos os níveis, né? E aí, fiz as duas faculdades juntas. Enquanto isso, eu também trabalhava no colégio, dava aula de inglês em curso de inglês também. De final de semana, trabalhava no museu para fazer estágio. Então, a minha vida era assim uma correria, não tinha tempo para nada. Dormir para quê? Era estudar e trabalhar e assim, ver meus amigos também, que eu tinha uma vida social ativa, graças a Deus, né? É sempre bom você passear, mas tem que ter
esse equilíbrio, né? Não é bom só passear e não é bom só estudar e trabalhar, tem que ter um pouquinho de cada. E aí, no meio da faculdade, eu comecei a pesquisar oportunidades para trabalhar, para ir para fora do país, né? Porque eu trabalhava com idiomas, queria ter, assim, apesar de eu falar inglês muito bem e dar aula, eu nunca tinha ido para fora. Era uma coisa que era um pouco distante da minha realidade, até assim financeira, né? Porque para você sair do país para estudar, por exemplo, passar um ano estudando só assim, um valor que para mim na época não dava, era inacessível. Então eu comecei a pesquisar outras oportunidades que pudessem ser acessíveis para mim naquele momento. E aí descobri que tinha oportunidades de emprego, estágios remunerados fora, e acabei descobrindo um estágio remunerado na Disney. E fiquei super interessada, meus pais, né, super me apoiaram, porque achavam que eu estava no momento que seria legal eu ter essa experiência, e de fato era uma coisa que na época cabia no nosso bolso, porque era uma coisa com um gasto bem menor do que os outros estágios que a gente tinha visto. E a gente já sabia que eu não ia ter problema com o idioma, porque eu já falava bem, né? Porque sempre estudei e tudo mais, né? O inglês sempre foi uma coisa que me interessou, e por mais que eu sempre tive facilidade, eu não tinha coisas que eu tinha muita facilidade, outras coisas não, mas eu sempre tentei balancear para que eu conseguisse chegar onde eu queria. Para mim, o inglês era um negócio assim, eu queria ser fluente, porque eu sabia que de algum jeito isso ia me ajudar no futuro. Eu não sabia muito bem como, mas eu sabia que ia me ajudar. Então, eu já, obviamente, era fluente, não ia ter problema com o idioma, e apesar de nunca ter morado fora, achei que eu ia conseguir. Eu não tinha nem ido viajar para fora, nem nada ainda. Então, para mim, foi uma experiência completamente diferente. Meus pais super me incentivaram, né, me motivaram a fazer isso. Eu estava, honestamente, morrendo de medo de ir embora e largar tudo. E você morar num país diferente. O estágio era de só 3 meses, é um estágio que chama International College Program, que é só para quem ainda está na faculdade. Se você não estiver fazendo faculdade, você não consegue entrar, e é super difícil, né? Então, eu apliquei para esse programa durante a faculdade, eu estava no 2º ano da faculdade, e honestamente, eu apliquei achando que eu não ia passar, né? Porque, às vezes, eu prefiro, assim, não botar... faço o que eu tenho que fazer, mas eu não vou criar muita expectativa, porque se não der certo, eu vou ficar frustrada. Então, eu fui assim, é muita gente, eu sabia que tinha mais ou menos uns 5.000, 6.000 candidatos, então, difícil. Eu estava concorrendo com pessoas que já tinham morado fora do país, que já tinham tido experiência de intercâmbio, enfim. E eu falei, nossa, vai ser muito difícil, né? Eu venho de uma cidade pequena, né? Que Santo São Vicente, se você comparar com São Paulo e tal, são cidades menores. Então, para mim, ia ser assim, competir com essas pessoas que já tinham uma vivência diferente da minha, né? Assim, uma experiência diferente, era para mim uma coisa muito interessante, mas dava um certo medo. Mas eu fui de qualquer jeito, fui assim, confiante de achar legal ter aquela experiência de vida, mesmo que não desse em nada. E aí, passei na primeira entrevista, depois com a agência que fazia as entrevistas aqui no Brasil, depois fui para a segunda etapa, que são as entrevistas com a Disney mesmo. O pessoal da RH da Disney vem para o Brasil para fazer as entrevistas com os candidatos. E aí, recebi o e-mail dizendo que eu tinha passado, né? Então, para mim, aquilo foi... eu tinha certeza que a minha vida tinha mudado, entendeu? Porque você ter uma oportunidade numa empresa tão grande como a Disney, que é uma empresa reconhecida no mundo inteiro, é uma coisa que não é todo mundo que tem essa oportunidade por milhões de motivos, mas você está concorrendo com gente tão forte e você conseguir uma vaga de 6.000 candidatos, só 400 pessoas passaram, você está entre elas, sabe? É um negócio muito... foi uma sensação muito gratificante, assim, e me deu uma segurança a mais que eu precisava, assim, como pessoa, sabe? Nossa, eu consigo, eu tenho que ir atrás das coisas que eu quero para minha vida. E aí, eu vim para cá, para os Estados Unidos a primeira vez. Esse programa da Disney ele acontece durante as férias, né, da faculdade. Você tem que pedir, na verdade, uma liberação para você sair um pouquinho mais cedo, porque o programa vai de novembro até janeiro. Você só pode fazer o programa entre o 2º e o 3º ano de faculdade.
Então eu vim na época dessas férias, e aí vou mostrar umas fotos aqui para vocês, né? Esse é um dos primeiros dias da faculdade, dessa experiência de trabalho na Disney. Você tem que fazer um curso na Disney University, que é a universidade da Disney, onde eles fazem um curso chamado Traditions. Então, esse curso, dentro da universidade da Disney, você tem que ir vestida toda profissional. Eu com essa cara de criança, morrendo de sono nessa foto, inclusive, mas tudo bem. Você tem que ir toda... É uma reunião, né? Uma business meeting, onde eles te ensinam o que é a Disney, né? O que é a Disney como uma empresa, não só como um lugar de lazer, e o que ela representa na vida das pessoas, né? Então, a gente que trabalhou na Disney, costuma falar que esse evento da Disney University, que se chama Traditions, é uma lavagem cerebral, né? Porque você sai dali e você quer trabalhar para a Disney de qualquer jeito o resto da sua vida, porque é um negócio incrível, assim, mostra o impacto que a Disney tem como negócio na vida de todos os turistas, porque tem pessoas que passam a vida inteira economizando para poder passar 4 dias aqui, sabe? E aí, você tá ajudando a realizar o sonho dos outros, sabe? E é um negócio, faz aquilo ser muito mais gratificante até do que realmente é, e assim... É trabalho, a gente tá... vai trabalhar na Disney, mas eu trabalhei igual uma maluca e eu amava trabalhar igual uma maluca, pagar minhas contas e viver aquele momento, foi incrível. Aí esse era o brinquedo onde eu trabalhava. Nos programas da Disney você pode trabalhar em várias coisas, você pode trabalhar em hotelaria, você pode trabalhar nas atrações, você pode trabalhar, enfim... Tudo que é de atendimento ao cliente, né? Até restaurantes, você pode trabalhar, tem vários salva-vidas, você faz um curso também, você pode ser salva-vidas. Enfim, é uma variedade bem grande de posições que você pode fazer. E eu escolhi trabalhar nos parques. Eu pensei assim, trabalhar em hotel vai ser legal, mas eu não quero trabalhar em hotel no Brasil, por exemplo. Então, não vai fazer muita diferença na minha vida. Agora, trabalhar em atração... Na Disney, é um negócio que eu nunca vou fazer na minha vida depois, né? Assim, não é uma carreira que eu vou seguir, não é assim, e no Brasil também não tem nada igual a Disney, então eu vou aproveitar e vou fazer isso. Vai ser divertido, vou ter bastante contato com pessoas, vou aprender coisa nova. Então é isso que eu vou fazer. E aí pedi para trabalhar nas atrações e me colocaram nessa atração que eu tô mostrando para vocês, que se chama Speedway, que são os carrinhos, assim. E olha, eu vou falar... Teve dia que eu amava, mas tinha dia que eu falava, nossa, o que eu tô fazendo? Era uma atração aberta, chovia, fazia calor, era uma confusão. Mas a gente se divertia muito, foi muito legal a experiência, e a gente trabalhou pra caramba. Aqui são as fotos do ano novo, a gente passou o ano novo trabalhando também. Os shifts, os horários eram bem malucos, assim, chegava a trabalhar até 4 da manhã. E fazia de tudo, né? A gente trabalha na atração, limpa, cata lixo, faz todas as coisas, né? E aí eu também aproveitava para fazer hora extra em outros lugares, né? Para ter outras experiências, para conhecer mais amigos, eu sempre fui dessas que se eu vou ter essa experiência, eu quero fazer tudo que eu puder ali, né? Eu quero tirar o melhor, eu quero experienciar tudo que eu posso. Então, eu me inscrevi para fazer parte da festa de Natal, que tinha essa roupinha linda de Natal, a gente distribuía cookies e chocolate quente para as pessoas. E é assim, uma loucura. Natal, você não consegue andar, as pessoas muito animadas, assim, mas era um pouco estressante. A gente trabalhou bastante nesse programa. E essa é a casa onde eu morava. Eu morei nesse condomínio que chamava Tree House, que eram casas na árvore. Ele era um antigo hotel da Disney, que depois acabou ficando muito obsoleto, e aí eles colocaram os cast members para morar. E eu tive a sorte de ser a última turma que morou no Tree House. Depois da minha turma, eles demoliram e construíram um hotel novo. E aí essa foi a minha primeira experiência na Disney, só com trabalho. Depois eu vou explicar por que eu disse só com trabalho. Foi incrível, maravilhosa. Aí depois desses 3 meses eu voltei para o Brasil. E aí já começaram a pintar mais oportunidades de trabalho. Eu focada em terminar minha faculdade, né? Terminei as 2 faculdades muito bem, graças a Deus, com notas boas, sabe? Porque isso é muito importante, né? Não só a nota, mas você aprender aquilo que estão te ensinando, né? Porque, às vezes,
o que eu percebo hoje é que às vezes a gente na escola não consegue entender, fala assim, ah, eu não vou usar isso nunca. Tô fazendo isso aqui, não vou usar isso nunca. Gente, vocês não sabem o que eu já passei de perrengue, às vezes, de ter falado assim, nossa, se tivesse prestado mais atenção, se eu tivesse estudado mais isso aqui, agora eu ia estar aqui perrengando para entender essa matemática ou alguma coisa assim. Eu sempre fui muito ruim em matemática, então a matemática é o maior exemplo para mim do que eu devia ter feito de melhor na época da escola. Enfim, terminei, como eu falei, terminei esse intercâmbio de 3 meses, voltei para o Brasil, várias portas se abriram, terminei faculdade e tudo mais. Aí, quando eu estava terminando a faculdade, percebi que tinha outro programa da Disney que eu queria fazer, que em vez de 3 meses, era um programa de 6 meses, para quem já era graduado na faculdade, tinha que ser graduado recentemente. E era um programa que, além de trabalhar, você podia estudar na University of Central Florida, que é uma das faculdades mais bambambãs aqui dos Estados Unidos, né? E aí, o curso era super acessível, graças a Deus, na época era uma coisa acessível para nós. E aí, meus pais, não, vai, se quer fazer, vai lá. E eu ficava assim, dividida, né? Porque é sempre difícil você tomar uma decisão dessas, de você sair da sua zona de conforto, né? Dali onde está a sua família, para ir para um país completamente diferente, mesmo que você já tivesse tido essa vivência antes. Mas eles me incentivaram muito e eu vi que esse curso na faculdade ia ser, de fato, uma experiência muito legal. E aí falei, quer saber, eu vou, acabei faculdade, vou pedir demissão, porque agora não tinha, né, tinha que ir embora mesmo, porque eram 6 meses. E fui. E aí começou uma outra jornada, né, Disney. Pedi para trabalhar de novo nas atrações, pedi para voltar para o Magic Kingdom, que é onde tem o Castelo da Cinderela, para trabalhar no mesmo parque. Aí, dessa vez, essas eram as minhas roommates. Roommates são as pessoas que dividem a casa com você. Então, eu tive a oportunidade... No primeiro programa, eu dividi a minha casa só com brasileiras. Nesse programa, eu dividi minha casa com uma brasileira, que é essa do meio, que estava sentada bem do meu lado, com uma menina da Inglaterra, a Rebecca, uma menina de Taiwan e uma menina de Hong Kong. E depois tivemos mais uma menina que era... ela era do Japão. Então... uma das coisas legais também era você ter essa coisa de você conhecer pessoas de outras culturas, né? Bem diferentes da nossa, e você conviver com elas por 6 meses, apreciar as diferenças, né? Isso é uma coisa que muda muito a gente. Essa percepção que a gente tem do outro, essa empatia pela cultura dos outros também, e o respeito, né? E isso para mim é até mais do que essa questão de carreira, isso para mim foi um legado muito grande. Como pessoa. Aí, de novo, a gente, quando começa o programa da Disney, faz o Traditions, que é aquela aula com os businessmen da Disney, fazendo de novo aquela apresentação de como é que a Disney é como negócio. Aí, essas foram as atrações onde eu trabalhei. Buzz Lightyear, que são umas arminhas, assim, para você acertar uns alvos de arminha laser. A laser. E o outro é o Carousel of Progress, que é uma das atrações mais tradicionais da Disney. Os americanos amam essa atração, porque ela foi criada originalmente pelo Walt Disney. E, enfim, participou de uma feira. Tem toda uma história que eu não vou contar, senão eu vou ficar aqui 2 horas. E aí, como eu tinha explicado, nesse programa a gente tinha aula na UCF, que é a University of Central Florida. Então, eu coloquei aqui umas fotinhos da gente apresentando um trabalho. A gente podia escolher 3 aulas diferentes para fazer durante esses 6 meses, e todas as aulas eram baseadas em projetos. Então, eu fiz gerenciamento de eventos, gerenciamento de marcas para a área hoteleira, e foi muito legal essa experiência. Eu nunca tinha estudado, nunca tinha entrado numa universidade americana antes. E você ter uma faculdade americana no seu currículo é um negócio que também abre muitas portas. E aí, aqui é a nossa turminha, uma das turminhas dos nossos cursos, todo mundo com cara de novinho, que saudade. E ainda na faculdade. Aqui foi a graduação na faculdade, no final do programa, que o programa era de 6 meses. Aí eles dão esse chapéuzinho do Mickey pra você, o Mickey vem na sua graduation.
E aí depois eles dão uma festa não só para você, tem essa formatura da faculdade, tem a formatura do College Program da Disney, que é uma festa ao ar livre, assim, bem despojada, não é nada formal. Como vocês podem ver aí, tô até com meu amigo com a camisa do Corinthians, inclusive, e uma das coisas que eu queria contar, que eu acho também é uma coisa muito legal do programa, são os amigos que você faz. Então, por exemplo, essas pessoas que vocês estão vendo na foto, essa foto é de 2009, nós estamos em 2020 e eles ainda fazem parte da minha vida. 4 dessas pessoas, inclusive, são os meus melhores amigos. Aqui mais foto da nossa galerinha com a Minnie e com o Mickey. E aí, depois que acaba o programa, você tem um mês de visto ainda para passear. A gente aproveitou e foi para Nova York. Aí eu realizei um dos meus sonhos, que era ir num show do Paul McCartney. E aí, vou deixar essa foto aqui. E aí acabou meu programa, voltei para o Brasil. Fui morar em São Paulo, resolvi que São Paulo ia ser legal, porque tinha todo um outro ramo que eu queria explorar, que era a parte de ensino de inglês para adultos. Então, fui dar aula de ensino de inglês para adultos em São Paulo. Fiquei lá, acho que uns 6 anos, mais ou menos. E nesses 6 anos eu fiz, assim, eu sempre tentei ver onde eu tinha oportunidade de carreira, coisas que me chamavam atenção. Nunca fiquei muito presa numa coisa só, porque eu acho que a gente tem que aprender também a explorar as nossas habilidades e indo para caminhos diversos para ter experiências diversificadas também. Então, fui para São Paulo para dar aula particular para executivos em empresas multinacionais. Foi uma super oportunidade, eu me encontrei um negócio que eu amava muito fazer. E aí, quis fazer uma certificação pela Universidade de Cambridge. Fiz essa certificação pela Universidade de Cambridge também. Depois, fui dar aula em escola internacional em São Paulo. E aí, depois disso tudo, falei, surgiu a oportunidade de morar nos Estados Unidos. Vou de novo. E aí, criei precisava de uma grana extra, além das aulas e de tudo mais. Falei, vou embora, vou aproveitar para vender tudo que eu tenho, né? E na época tinha um site chamado Enjoei, não sei se ainda tem. Acho que sim. E resolvi criar o meu próprio Enjoei, que é o Bazarzinho. E aí, no Bazarzinho, usei só redes sociais, que é uma coisa que eu sempre gostei muito, para vender as minhas coisas e tal. Consegui fazer vendia coisas usadas, né? Que era a meta do Enjoei, a meta do Bazarzinho também, sempre falando, essas peças são usadas, etc e tal. E fui vendendo tudo com 0 de investimento, porque eu não queria nenhum negócio, não tinha dinheiro para investir, não queria uma coisa que só me desse lucro, não fosse me dar nenhum tipo de gasto. Então, só usei o Instagram mesmo e o Facebook para vender minhas coisas e deu super certo. Consegui vender bastante coisa. E aí, mudei para os Estados Unidos. E falei, vou aproveitar para ver como é que eu faço para voltar para Disney, porque eu queria muito trabalhar na Disney, né? E aí, descobri os Professional Internships da Disney, que são os estágios profissionais para quem ainda está na faculdade. Ou para quem acabou de se formar. Na época eu estava fazendo mestrado em educação bilíngue, que eu esqueci de contar também, porque é muita coisa para falar, eu me enrolo. E aí, falei, eu tava terminando meu mestrado, na verdade é uma pós-graduação, que se diz, né, em português. Eu tava terminando a pós-graduação, então tava fazendo só o TCC online mesmo com os meus professores, e aí falei, vou aproveitar para aplicar aqui nesses professional internships da Disney. Eu queria trabalhar com a Disney, mesmo assim, não queria mais trabalhar nos parques, nem nada disso, mas eu queria trabalhar na empresa mesmo, sabe, na parte corporativa. E aí eu comecei a pesquisar esses estágios e profissionais, para quem, né, já tá terminando a faculdade, ou para quem já mora aqui e tal, e aí achei uma área que me interessava, que era a área de relações públicas internacionais, que lida com jornalistas, com conteúdo editorial, eventos e tudo mais. E era para trabalhar com o mercado internacional. Eu falei, eu não tenho a experiência que precisa mesmo para essa vaga, né? Porque eu não fiz faculdade de relações públicas, não tenho experiência com jornalista, mas é um negócio que eu acho que eu não tenho experiência, mas eu acho que tem a minha cara, né? E eu falo inglês fluente, falo português fluente. O Brasil é um dos maiores mercados internacionais para a Disney. Imagino que vai ser um diferencial.
e vou aplicar, porque nunca se sabe. O não, eu sempre fui adepta ao não, eu já tenho. Talvez, provavelmente eu não vou passar, mas eu vou tentar de qualquer jeito, vai ser uma experiência. E apliquei. Fiz uma pesquisa com os amigos que trabalham na área, meio que para entender como é que ia ser a vaga, para me preparar muito para a entrevista de emprego, porque eu acredito que o segredo de você passar numa entrevista de emprego, além, claro, de você ter que ter o mínimo dos requisitos pedidos, é você se preparar para a entrevista, né? Saber qual que é de fato aquele... O que você vai fazer naquela vaga e o que você traz para a vaga, né? Então, me preparei para a entrevista muito bem. E aí me chamaram para entrevista em 14 de dezembro, nunca vou esquecer, de 2016. E fui para entrevista, cheguei lá no prédio da Disney, né, na empresa mesmo, não era parque mais, era empresa, tudo Mickey, tudo lindo, escritório gigante, vários prédios de escritório, que é uma empresa gigante, né. Cheguei na entrevista, uma mesa cheia de gente para me entrevistar, fiquei lá, acho que foi a entrevista mais longa da minha vida, fiquei 1 hora e pouco contando da minha vida, como era, o que eu tinha feito, o que eu fazia no Brasil, né, porque eu achava que eu ia qualificar para essa vaga. E eles não foram com a minha cara, acharam que eu tinha... Eles viram que eu não tinha experiência, mas era uma vaga de estágio, uma vaga iniciante, né? Então, teoricamente, você não precisa ter muita experiência mesmo, né? Então, eles queriam alguém que tivesse as habilidades, que tivesse a vontade, né? Porque acho que na maioria das vezes, quando você tem uma vaga disponível, algumas empresas, eles procuram mais uma pessoa, um candidato potencial que tenha vontade de aprender, que tenha essa garra, né, de aprender coisa nova, que queira participar das coisas, que vá e faça, né, do que a pessoa que só tem experiência. Porque muitas vezes experiência não quer dizer muita coisa, né? Você ainda não tem experiência, mas experiência é uma coisa que você adquire, né? Mas você tem que ter as habilidades que você precisa para aquela vaga. Então, eles resolveram me contratar, e aí, de novo, a vida que muda, né? Porque é uma área completamente diferente da minha, não era mais dando aula, era um negócio completamente diferente, né? Você trabalhar com jornalista, num escritório, foi assim, incrível. Eu trabalhei com gente do mundo todo, vou mostrar umas fotos para vocês. Muito evento, e eu adoro evento, adoro conhecer gente, adoro criar conexões, sabe? E aí, de novo, fiz o Traditions, que é aquela aula que eu tinha explicado antes. Toda vez que você é contratado para trabalhar na Disney, você tem que fazer o Traditions de novo. E aí, essa era a minha mesa do escritório de relações públicas. Aí, aqui são alguns eventos. Esse foi meu primeiro evento, que foi a comemoração da final do Super Bowl, que é o maior evento de futebol americano dos Estados Unidos, e aí depois do jogo os vencedores vêm e fazem um desfile pelo parque. A gente que fez, eu trabalhei nesse evento também, trazendo jornalistas e levando jornalistas para conhecer personagem, para conhecer os parques e tudo mais. Para você fazer esse papel, você tem que saber muito o Disney, você tem que entender muito da Disney como empresa, o que a Disney oferece, então é bem, assim, intenso. Também participei da produção de um programa que a gente fez exclusivo com o Santa Ajuda, da GNT, não sei se vocês conhecem, acho que ainda está no ar, que é a Micaela, que é essa moça de laranja, fala sobre organização e tudo mais. Aí a gente fez um especial com ela, só com a Disney, acho que ela fez uma gravação de 7 dias aqui com a gente, super intenso, vendo tudo, e onde ela explicou como organizar a sua viagem. Foi super legal, ela é uma querida. Aqui também foi uma foto que a gente fez na época do Santa Ajuda. Também fiz uma produção com o México, com uma celebridade mexicana, que a gente trabalhava com o mercado internacional. Então eu recebia e host, eu não sei falar essa palavra em português, mas você recebe, você fica encarregado em ajudar na produção, levar os jornalistas e todo o staff, né, toda a equipe para lá e para cá, e explicar o que é o que, para eles poderem produzir conteúdo. Então, por exemplo, o jornalista tinha uma dúvida, e antes dele gravar, ele perguntava para mim, como é que funciona tal coisa? Aí eu tenho que explicar para ele, explicar qual é o spin que a gente quer dar na história também. Aí a gente também fez uma produção com a Marta, que é a jogadora de futebol, uma super querida também, a Marta hoje mora aqui, joga no Orlando City. Isso foi quando ela veio para cá,
E aí a gente fez um especial da Disney com ela. Também fiz um especial com um canal chamado ABC, que é um canal super grande aqui, que faz produções de grandes shows de TV, tipo Anatomia de Grey's e outras coisas que talvez vocês não conheçam ainda, porque agora as minhas referências são de séries antigas, mas a ABC é uma das maiores redes de TV network daqui. E aí esse programa é um programa matutino, toda manhã ele passa, e a gente fez uma produção com eles, esse programa chama The View, e nós fizemos uma produção de uma semana com eles para promover a abertura de uma nova área, que era a área de Pandora no parque Disney's Animal Kingdom. E aí veio a Whoopi Goldberg, que eu não sei se vocês conhecem, mas seus pais com certeza devem conhecer, que é uma atriz super famosa aqui, e várias outras atrizes que vocês não vão saber porque não é da época de vocês, mas que aqui nos Estados Unidos ainda são bem fortes. E aí fizemos essa produção de mais ou menos uma semana de gravações com eles para promover a abertura dessa área de Pandora. E aqui foi a abertura da área de Pandora com esse moço de camisa azul, é o presidente da Disney. E aí, do lado dele estão os atores do filme Avatar. Aqui no dia que a gente foi receber os jornalistas na área de Pandora também. Essa é uma foto da área, mas a área é bem maior que isso, que as minhas fotos. Eu trabalhava com isso, mas as minhas fotos mesmo de mim são muito ruins. Esse foi um tipo de um prêmio que eu recebi em reconhecimento ao meu trabalho nesse evento da abertura de Pandora, que foi um evento muito importante para a Disney. Acredito que alguns de vocês já tenham ouvido falar dessa área. E foi uma expansão que eles fizeram no Disney's Animal Kingdom, com um dos melhores e mais tecnológicos brinquedos, né? Um dos brinquedos ou atrações mais tecnológicas da história da Disney fica em Pandora, então para eles foi uma coisa muito importante essa abertura, e no Brasil foi, graças a esses esforços da gente de relações públicas, foi uma coisa assim muito promovida em televisão, em rádio, em internet, tudo, por conta dos esforços de relações públicas. Então aí a gente ganhou esse prêmio, não um prêmio, né, um certificado, assim, não sei explicar muito, um award, né. E aí, no final do meu programa, eles me presentearam também com esse outro prêmio, que é eles chamam de, em vez de Oscar, é um Mouse Car, que é do Mickey Mouse, que é essa estátua do Mickey em agradecimento ao meu trabalho com eles, que é outstanding, né, que é além dos padrões, assim, uma coisa com uma excelência, assim, que eles chamam, né, uma qualidade elevada. E aí, depois dessa minha oportunidade com relações públicas, que foi de 6 meses, eu resolvi migrar para a área de marketing e vendas para a América Latina, dentro da Disney também. E aí foi outra experiência super diferente, porque o marketing fica acima de relações públicas, então a gente que ditava qual era a estratégia de marketing que a gente usava para a América Latina. Eu trabalhava com marketing para cliente, direto para o cliente, também para as agências de turismo. Então, era muito trabalho. Eu tive a oportunidade de criar vários projetos. O meu projeto maior com eles foi além de alguns projetos com o Disney Channel, eu fiz a estratégia de alguns vídeos do Disney Channel para promover Toy Story Land, que era uma área que ia abrir no ano seguinte. Então, eu fiz as estratégias de vídeo para Toy Story Land. Fiz também um script de um comercial para a Globo de Pandora. Fiz também um programa de treinamento para as agências de viagem, não para os agentes, mas para as agências em si, como elas deveriam promover a Disney como marca, né, o que podia escrever e o que não podia, quais as nomenclaturas. Então eu que criei esse treinamento, que inclusive isso faz 2 anos que eu saí da Disney, ele ainda é dado. Claro que isso foi mudado, deve ter sido modificado algumas vezes, né, mas o original foi o meu treinamento foi de autoria minha. Fiz spot de comercial, fiz várias coisas nessa época. Tinha bem menos eventos, então não tem fotos, mas tinha trabalhos bem diferentes, assim, a gente criava a estratégia, e aí relações públicas, que era o meu trabalho anterior, ia lá e ajudava a fazer acontecer, né. Tentando lembrar mais alguma coisa que eu fiz, mas foi muita coisa, eu não vou lembrar agora. Mas foi basicamente isso. E aí, no final do ano, a gente fez um evento de Natal com todas as agências de viagem, com os donos das agências, e aí o Mickey e a Minnie vieram todos os personagens vestidinhos de Natal. Foi super legal, foi ótimo, foi bem o final dessa minha experiência com marketing.
depois disso, eu fui chamada para trabalhar em outro setor, que é o Guest Correspondence Strategy, onde a gente faz as estratégias de como lidar com os clientes mesmo, né, com problemas de clientes, etc e tal, que é uma coisa diferente, né, lidar com bastante e-mail e telefone, com cliente direto. E aí era para trabalhar num outro prédio, que é esse que chama Team Disney, que é onde fica o presidente, a parte financeira, e não sei o que, eles ficam todos nesse prédio que tem a carinha do Mickey, que é lindo. E aí a minha mesa, e aí durante esse percurso de Disney, e esse foi meu primeiro, na verdade, essa minha oportunidade de trabalhar no Guest Correspondence Strategy foi quando eu recebi o convite para trabalhar na Disney como no Brasil a gente diria registrada, né? Não era mais estagiária, era um cargo registrado, né? A gente não tem isso aqui, mas acho que seria o mais compatível, que a gente chama de full time, que é quando você trabalha mesmo para a empresa, recebe os benefícios, etc e tal. Foi nessa época do GEC, que é o agora eu já não lembro mais, Guest Correspondence Strategy. E aí, durante essa época, a Disney abriu um programa chamado Disney Aspire, que é um programa de ensino para todos os cast members. Então, qualquer pessoa que trabalhe na Disney, não importa o que você faça, se você foi contratado para varrer o chão, ou se você foi contratado para fechar contratos milionários, todo mundo tem o mesmo direito de fazer faculdade de graça. Então, eles pagam faculdade, pós-graduação, certificação, curso de idioma, o que você quisesse, não precisava ser nem na área que você tá. Por exemplo, se eu estivesse trabalhando como custodial, que é o profissional que varre o parque, arruma, etc e tal, e quisesse fazer uma faculdade de direito, eu podia. Ou de marketing, eu podia. Porque eles queriam que todas as pessoas que trabalhassem na Disney tivessem oportunidades iguais, não importa o nível de trabalho que eles tivessem, se é um diretor ou se é um representante, né? Então, e que todo mundo tivesse direito à educação e que todo mundo tivesse direito e a possibilidade de correr atrás dos sonhos que tem. Porque você, quando começa a trabalhar numa área de base, nem sempre aquilo é o que você quer fazer pro resto da sua vida, nem sempre aquilo é o seu sonho, né? Então, como é uma empresa que trabalha com sonhos, eles queriam que a gente corresse atrás dos nossos sonhos e pudessem ajudar a gente com isso, já que a gente também ajudava a Disney a realizar o sonho dos outros. E aí, graças ao Disney Aspire, eu passei na Universidade de Wilmington para fazer uma certificação em marketing, que era uma coisa que eu sempre tive muito interesse em fazer. Eu sempre me vi fazendo muito marketing em todas as coisas que eu fazia da vida, inclusive quando eu dava aula particular, porque eu tinha que fazer o marketing da minha empresa como professora particular, né? Com o bazarzinho, eu tive que fazer o marketing do bazarzinho quando eu quis vender minhas coisas. Quando eu vim para os Estados Unidos, eu tive que fazer até um marketing pessoal para me vender como uma boa funcionária. Então, e sempre gostei da parte de empreendedorismo, achei então que a área de marketing ia ser um negócio legal. Então, fiz a faculdade de marketing, essa certificação em marketing gratuitamente. Terminei, inclusive, agora em maio, se eu não me engano. Foi excelente, aprendi muito e me abriu muitas portas também. E aí, abriu tantas portas que eu fui chamada para sair da Disney e ir para uma outra empresa, que é o Visit Orlando. E aí, esse foi o meu último dia com a Disney, onde eles me deram essa plaquinha em homenagem ao meu serviço. E aí, eu comecei a trabalhar no Visit Orlando, que é uma empresa de marketing para a cidade de Orlando, né? Então, eu fui contratada para trabalhar a gente chama de Travel Industry Sales para a América Latina, que é para trabalhar com as agências de viagem, promover o Orlando como um destino e todas as coisas que Orlando oferece para as agências de viagem da América Latina. Aqui foi quando a gente recebeu alguns grupos de agentes de turismo para que eles pudessem experienciar o que Orlando tem para oferecer. Então, eu cheguei a dar algumas apresentações sobre Orlando e todos os lugares que eu ia com eles eu tinha que explicar. Então, em vez de Disney, agora eu estava expandindo para Orlando em geral, né? E aqui foram alguns dos nossos grupos. Essa foi uma experiência quando a gente teve uma visita da Gatorland. Isso é um jacaré de verdade, tá? Aqui, jacaré é igual pombo no Brasil, que você acha em todo lugar. Jacaré aqui na Flórida, tem em todo lugar. Aqui foi quando eu levei um outro grupo para fazer uma experiência no Icon Park e também na Disney, no escritório da Disney. Então, a gente levava esses grupos de agentes de turismo nos lugares, e cada um desses lugares, então a Disney, o Icon, a Universal, a Legoland, eles dão uma apresentação do que eles têm a oferecer para que o agente de viagem saiba como vender Orlando para os passageiros.
E aqui foi uma experiência nossa com o Orlando Magic, assistindo um jogo do Orlando Magic, que é um time de basquete daqui, que é uma experiência super legal, e no final a gente tira uma foto na quadra. E é isso. Eu hoje trabalho ainda para o Visit Orlando, promovendo Orlando como um destino para a América Latina. Amo o que eu faço. A minha vida, se você for comparar o começo como professora, foi um spin, né? Assim, foi uma reviravolta. E acho que uma das coisas mais importantes da minha história é a influência de um idioma, sabe? Assim, um idioma que eu não sabia nem para que eu ia usar direito e mudou a minha vida nesse tanto, sabe? Assim, de hoje ter a oportunidade de morar aqui e trabalhar, que a questão não é morar fora, é você ter uma profissão que você gosta, né? Estar aonde você quiser estar. E eu acho que o inglês me abriu todas essas portas, né? Se não fosse são duas coisas, né? Três coisas. Primeiro, a influência dos meus pais, né? De sempre me motivarem, me incentivarem, mesmo quando para eles eram coisas tão difíceis como me deixar morar fora, né? Que era uma coisa que para um pai, para uma mãe é uma coisa muito difícil, porque você, né? Você sente falta, você tá... É uma coisa que deve gerar uma insegurança muito grande. Eu não consigo nem pensar qual é o sentimento que um pai tem ao deixar um filho morar fora, né? Deve ser muito difícil. Enfim, então, primeiro, acho que a influência dos meus pais, com certeza, e não só me motivar e falar, não, vai, mas de eu olhar para eles e falar assim, não, meus pais são assim também, né? Eles chegaram onde eles estão por causa desse jeito deles de ir atrás das coisas e sabe, medir os riscos e ver que onde dava pé eles podiam se jogar, sabe? E que eu tinha que herdar isso deles, sabe? Essa força de vontade, de ser vontade de trabalhar e de ir atrás das minhas coisas. Então, essa é a primeira coisa. A segunda é estudar, né? Porque tem que estudar, não tem jeito. E a terceira é o inglês, né? Se eu não falasse inglês, nada disso tinha acontecido. É muito mais difícil você conseguir um emprego em qualquer lugar se você não falar inglês. E vou falar, uma das coisas que eu mais me arrependo é de não ter estudado espanhol também, porque o espanhol teria aberto ainda mais portas para mim do que já abriu, do que o inglês abriu, assim, se eu tivesse os dois idiomas, né? E eu acho que é isso. Eu acho que a gente tem que saber também encontrar as oportunidades e explorar todas as experiências que a vida nos traz profissionalmente, né? E não ter medo de arriscar. Porque às vezes a gente acha, será que vai dar certo? Será que eu vou ser capaz? Você não tem nada a perder com isso. Você só tem coisas a aprender. Então vai, aprende, se arrisca. Se não der certo, procura outra coisa, vai fazer outra coisa, sabe? Vai achar outra habilidade, que nem eu era professora e de repente encontrei habilidades completamente diferentes em outra área que eu gosto de trabalhar também, entendeu? Acho que é você tá cercado de pessoas que te incentivam, né? Então escolher bem suas amizades também é importante e tá sempre em busca de coisas novas, sabe? E acho que é isso. Não sei, acho que eu falei um pouco demais. Não sei se eu me perdi, se alguém tem dúvida. Obrigada, foi ótimo. Olha, você esqueceu de falar isso. Você falou, pode falar que eu... Nós temos algumas perguntas e eu vou chamar as pessoas. Aqui nós temos a Amanda. Oi, Amanda. Célia, que saudade de você. Primeiramente, eu quero falar, eu vou babar um pouquinho do seu ovo sim, que você é uma inspiração para mim e para outras minhas amigas também. Eu gosto muito de você. Eu vou fazer duas perguntas na mesma vez, porque sim. E a minha primeira pergunta é de como que você foi parar no museu fazendo um estágio? E a segunda e a minha pergunta é se você sempre foi extrovertida e aberta a todos, porque os seus trabalhos sempre envolvem falar com pessoas, se socializar, e essas são as minhas duas perguntas. Certo. Então, eu trabalhei num museu em Santos chamado Museu de Arte Sacra, que fica atrás da rodoviária. Não sei se a rodoviária ainda é ali. Era super longe de casa, era um problemão para chegar lá. Acho que eu tinha que tomar uns 2 ônibus.
Mas eu consegui esse estágio porque o Museu de Arte Sacra era afiliado à Unisantos, que é a Universidade Católica de Santos, onde eu estudava, e eu precisava fazer um estágio em tradução para poder concluir meu curso. E o Museu de Arte Sacra era um dos lugares que ofereciam esse estágio para a área de tradução, porque recebiam, às vezes, pessoas, como se diz? Estrangeiros, né? E precisavam de alguém que falasse inglês, que fizesse uma manutenção, por exemplo, de um guia, manutenção não, revisão, né, dos guias em inglês, das coisas, das obras que chegavam que precisavam ter uma descrição em inglês também. E aí eu fui trabalhar no museu. Eu acho que eu trabalhei no museu 1 ano. Eu trabalhava de final de semana e feriados, porque de dia de semana e não feriados eu já dava aula. Então, os únicos dias livres que eu tinha era final de semana e feriado. Então, eram os dias que eu dava aula no museu. E foi super... Que eu dava aula, não. Que eu trabalhava no museu. E foi super legal. Foi uma experiência bem bacana, assim. Eu sempre tento tirar o melhor de tudo, né? Então, eu conheci bastante gente, aprendi um pouco sobre arte, aprendi um pouco sobre a parte de religião, que eu não sou uma pessoa super religiosa, mas acho religião uma coisa interessante culturalmente também, da gente aprender. E sobre a sua questão, sua pergunta do museu era isso? A sua segunda pergunta era se eu sempre fui extrovertida, é isso? Sim, porque você tem uma dicção muito boa e você fala muito bem, tipo, você não tem muita timidez, assim, eu queria saber se sempre foi assim. Não fui sempre assim. Quer dizer, eu sempre fui assim. Eu não sei, acho que a Jo vai poder falar melhor do que eu. A minha percepção é de que eu era um pouco mais tímida. Inclusive, nas aulas de inglês eu tinha muita dificuldade de falar, porque eu estudava inglês também com o pessoal um pouco mais velho, então eu ficava com muita vergonha, assim, para falar. Mas para fazer amigos, assim, e até na parte profissional, eu sempre fui bem extrovertida, eu acho. Mas nas aulas de inglês eu tinha mais vergonha. Demorei um pouco para começar a falar dentro da aula. Fora da aula eu falava, mas dentro das aulas de inglês eu tinha mais vergonha de falar. Porque o pessoal era mais velho, então eu ficava um pouco... Eu comecei muito nova, né? E eu ficava com um pouco de vergonha. Tanto que as minhas notas eram maravilhosas para tudo, mas as notas de fala eram um pouco menores, porque eu tinha muita vergonha, eu tinha uma certa trava. O que hoje é uma besteira, né? Eu vejo que não ajudou em nada. Se eu falasse já desde o começo, meu inglês teria se deslanchado bem mais cedo até. Entendi, obrigada. Linda, perfeita. Tenho mais uma pergunta em relação à timidez, a ser extrovertida, talvez nas aulas de inglês, mas, gente, a Araceli, ela participava dos festivais de cena, o FESET, É verdade. foi atriz. 9 anos, 4, é verdade. Então não tinha, né? Yasmin Saf. Eu tenho também 2 perguntas que eu queria falar que você é uma inspiração para as pessoas que querem fazer um intercâmbio, que tinham dúvidas, tinham medo, ou até mesmo morar nos Estados Unidos. E a minha primeira pergunta é: o que você aconselharia para uma pessoa que está na dúvida de fazer um intercâmbio, ou até mesmo morar, porque é difícil você mudar para um outro país, sem dinheiro, essa coisa. Eu queria perguntar o que você aconselharia para essas pessoas. Olha, eu aconselho primeiro a pesquisar, fazer muita pesquisa, porque é uma decisão muito difícil, é uma decisão assim que você tem que ter tem que medir muitos riscos, né? Eu, por exemplo, não sairia do Brasil para simplesmente me jogar num outro país sem ter um emprego já, ou sem saber exatamente o que eu vou fazer ou quanto eu vou gastar, né? Eu sempre fui muito planejada, eu sempre me planejei muito financeiramente também. Uma coisa que meus pais sempre me ensinaram foi ter sempre certeza do dinheiro que eu tenho antes de eu gastar, né? Então, se você vai morar fora e você não vai trabalhar, então você tem que saber exatamente quanto você vai precisar juntar de dinheiro para quando você for morar fora, você ter dinheiro suficiente para aqueles meses, né? Eu acho que acho que o mais importante é você ter esse planejamento financeiro e você saber o que assim, ter a consciência dos estágios que você vai passar, sabe? Você vai estar sozinha, você vai ter que encarar muito problema,
sozinha, não vai ter, você vai ter uma dor de barriga, não vai ter mãe para te ajudar, você vai ficar doente, seus pais não vão estar aqui, você nem vai falar para seus pais que você ficou doente, porque senão seus pais vão ficar malucos, entendeu? Você vai passar por muita dificuldade, porque imigrante tem que provar, assim, eu sinto que como eu sou uma imigrante, eu não sou uma americana, eu tenho que provar 30 mil vezes mais que eu sou muito capaz do que eu vou fazer, entendeu? Para que eles vejam que é melhor. Por que é melhor eu contratar uma pessoa de fora e não contratar uma pessoa que já é do meu país, né? Eles dão sempre preferência para o americano. E eu acho isso incrível. Eu acho que no Brasil, inclusive, as pessoas tinham que ser assim também. Ao invés de dar valor para o estrangeiro que foi para o Brasil, dar valor para quem eles estão criando aí dentro, sabe? Que eu acho que o brasileiro é muito, às vezes, muito desvalorizado dentro das empresas. E aí, é isso. Eu acho que o conselho que eu tenho para dar é meça os riscos, pesquise qual é o melhor intercâmbio para você, e depois que você fizer isso, se joga, sabe? Assim, vai embora, vai voar, vai encontrar os seus desafios, porque os desafios acontecem pra gente crescer, né? E acho que a gente nunca pode desistir. Se você for morar fora e aparecer um desafio, você vai lá e resolve, entendeu? Porque você consegue. Minha avó sempre diz que Deus não dá cruz pra quem não pode carregar. Então, todo desafio que chega para você é porque você pode dar conta, entendeu? Então, eu acho que é esse o conselho que eu tenho para dar. E minha outra pergunta é quais são os seus objetivos de agora, depois de trabalhar por um bom tempo pela Disney, fazer cursos, faculdades? O que você planeja agora que você está morando aí? Eu já tô aqui faz 4 anos e meio, mais ou menos, um pouco menos de 4 anos e meio. E eu hoje tô feliz onde eu tô, na verdade. Eu gosto muito de trabalhar no Visit Orlando e pretendo, de repente, continuar nessa área que eu tô, na área de marketing e vendas, e se tiver uma oportunidade mais pra frente de voltar a estudar, com certeza eu vou voltar a estudar. Acho que estudar é importantíssimo para você, como eu falei, continuar desenvolvendo suas habilidades, se manter atualizado, porque todas as áreas você precisa estar sempre atualizado, né? E é isso, eu vou ficar por aqui com certeza e continuar indo atrás das coisas e vendo quais são as oportunidades que aparecem, né? Conforme o tempo vai passando. Mas hoje eu tô bem aqui, sempre estive bem, né? Sempre estive feliz e agora é isso. Não tenho nenhum plano em vista ainda, mas por enquanto é isso. Imagina, obrigada a você. Maiara? Opa, já tava aqui. Oi, Araceli, tudo bom? Saudade. Saudade. Ai, tô bem. Agora conversando com você, ai que emoção. Bom, primeiramente eu gostaria de dizer, assim como a Amanda disse, que você virou uma inspiração pra mim. Obrigada por isso, viu? Imagina, um prazer. E eu gostaria de saber se você já cogitou em trabalhar com o YouTube ou alguma outra rede social, mostrando sua profissão e essas experiências que você viveu e ainda está vivendo. Sim e não. Eu já tive, na verdade eu esqueci de contar isso, mas eu já tive a oportunidade de trabalhar com o Orlando em Revista, que eu acho que vocês conhecem. Jô, eles conhecem o Orlando em Revista? Porque teve aquele evento do lançamento do foguete, não foi? Com eles? Mas eu acho que o médio não cheguei a entrar na sala naquela semana. Na verdade, quando eu estava na Disney trabalhando com relações públicas, eu conhecia a Luciana e o Rodrigo Barranco, que são 2 jornalistas que moram aqui faz também muito tempo, que tem uma revista e um canal de YouTube, redes sociais, onde eles fazem exatamente isso. Eles escrevem sobre Orlando, o que tem de novo, o que não tem, e aí eles me chamaram para trabalhar com eles. Eu trabalhei com eles uns meses, assim, com projetos bem específicos, onde eles falavam, olha, tem tal evento na Disney, cobre pra gente. Então, é como se fosse uma jornalista, né? Eles me davam o que mais ou menos era para qual era o evento, e aí eu ia com uma pessoa para fazer a parte de câmera, né, de filmagem, e aí eu mostrava, fiz um evento na Universal, que era o evento de Natal, fiz um evento na Disney, que era a Festa dos Vilões, e também trabalhei com eles na parte de advertising, por um tempo, foi super legal. Eles são hoje meus amigos, quase minha família aqui, né? Eu não tenho família nenhuma de sangue, né? Tá todo mundo no Brasil, mas aqui a gente tem a nossa mini família, né? Dos amigos muito próximos, e eles com certeza são
fazem parte disso, mas ter o meu próprio canal de YouTube, minha própria rede social para falar de Orlando, eu nunca tive muita vontade, porque eu acho que tem muita gente fazendo isso e tem muita gente muito boa fazendo isso, como, por exemplo, o Orlando em Revista, que são esses meus amigos. Então, eu me sinto assim... e não é uma coisa que eu acho que eu seria tipo, muito feliz fazendo. Sabe, assim, até porque parece lindo, parece um sonho, mas a gente sabe o quanto é difícil de você, de fato, ganhar dinheiro com isso, né? Porque você ganha... ticket para você cobrir um evento, você ganha ticket para você não sei o que lá, mas para você, de fato, ganhar dinheiro com isso é um outro patamar, entendeu? E eu tenho que pagar as minhas contas. Então, é uma coisa que fica muito difícil, assim. E aí, eu gosto já de outras áreas, eu preferi ficar nas áreas que eu tenho curtido, assim. Perfeita, nunca errou. Obrigada. Obrigada a você. Leandro, Bom dia, Bom dia, Leandro, tudo bem? tudo. Eu queria perguntar, quão bom a área de relações públicas na Disney foi para a sua vida? Foi incrível, foi um divisor de águas, né, assim, pra mim, porque foi a primeira vez que eu trabalhei na Disney na parte de corporativa, né, não em atendimento ao cliente, tipo, nos parques e tudo mais, e eu achei que foi, assim, foi uma das minhas melhores experiências, porque foi a primeira, né, e tinha tanta coisa para fazer, tanta coisa para aprender em relação à Disney também, né, porque uma coisa é você ter a visão do visitante, trabalhar com o visitante ali num brinquedo, numa atração, num show, e atender, dizer onde ele tem que sentar, e coisas assim, que é uma coisa difícil fisicamente, porque te cansa, né, ficar ali em pé, etc e tal, mas a parte do escritório de PR, de relações públicas, foi completamente diferente, porque você começa a ver a Disney como uma marca, né? Como uma empresa, você está representando ela como uma marca quando você trabalha com relações públicas. E aí os jornalistas te perguntam um monte de coisas, você tem que saber responder tudo, desde coisas da corporação mesmo, quanto de atendimento, quanto de história da Disney, e enfim. Então, ali para mim foi um super desafio. Eu trabalhava com gente muito competente, assim, que fazem um trabalho excelente. Meus chefes, eu tinha chefes do mundo inteiro também, e trabalhei com jornalistas do mundo inteiro também, celebridades, etc e tal. Então, foi um super desafio. E para mim foi um divisor de água. Se eu não tivesse tido essa oportunidade, se eu tivesse ido atrás e conseguido essa oportunidade, eu não sei onde eu estaria hoje, honestamente. Entendi, obrigado. Imagina. Denise, professora Denise. Denise tá aí. E assim, né? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Matemática à parte, né, Araceli? Nem me Não fala. é? Não, abaixa o caso. Deixa isso para lá. Mas eu gostei da sua dica, né? Falando, né, com os nossos alunos, mais uma vez, né? Que, assim, tudo por tudo pelo estudo. Sim, com certeza. Eu acredito que, ao ouvir você, o tempo todo você reforça que tudo que você alcançou e que pretende alcançar, você tenha certeza. Primeiro que foi muito bacana quando você trouxe aí a presença dos seus pais, né, como uma mola para ti. Se eles são assim, que você também via que teria essa possibilidade, com o pezinho no chão, né, com muito planejamento, mas com essa herança, digamos assim. E fico feliz ao ver os meninos falando, a sua responsabilidade está muito grande, que você está sendo musa inspiradora, até pela sua idade, não é isso? Por quê? Eu penso, Araceli, que você veio com uma história que cutucou os meninos e mostrou a eles que a gente não pode ficar de braços cruzados, numa zona de conforto, porque as coisas, né, não vão cair do céu. É fruto de muito trabalho, de muito estudo, de muita dedicação, de muito desprendimento. E arriscar, né? É o arriscar, é você ter medo e fazer mesmo assim. Você não ter medo de errar, né? Isso. Medo de não. Sim, e mostra para eles que as coisas são possíveis. Não é possível para o outro, é possível para mim.
é possível que eu realize o meu sonho e mesmo assim, alcançando aquilo que se projetou, pense em novas coisas, em novas metas, que é o ciclo natural da vida, aproveitando o vigor da idade, aproveitando as oportunidades, né, se fazendo presente nos momentos, né, e com essa questão do estudo, isso é muito bacana. Acho que foi até a Yasmin Assaf que comentou com você, porque a gente começa a escutar, já no médio, é bem claro isso, o interesse que eles têm pelo intercâmbio. Então, foi legal quando você colocou que pesquisem antes, né? Existem N empresas que fazem intercâmbio, mas que seja uma coisa, assim, bem planejada, né, Araceli? Existem muitas oportunidades. É que a gente, às vezes, principalmente por estar numa cidade menor, a gente não tem muita noção do que tem out there, né? Do que tem pelo mundo, né? Então, você tem que se jogar nas coisas, tem que pesquisar e fazer um planejamento adiantado. Então, se você sabe que no meio da sua faculdade você vai querer fazer um intercâmbio, então no ensino médio, você já tem que começar a trabalhar e juntar seu dinheiro para chegar lá, entendeu? Porque nada vai cair do céu. Não caiu do céu para mim, não caiu do céu para os meus pais, não caiu do céu para ninguém, né? Eu acho sim que algumas oportunidades, às vezes magicamente, se apresentam na sua vida, né? Para você se agarrar e falar, não, eu vou, entendeu? E aí, mas muito é de você estar indo atrás das coisas, porque as oportunidades não vão aparecer exatamente magicamente, você já está num caminho, né? E aí as coisas aparecem. E eu acho que uma coisa importante, por exemplo, no meu primeiro college program, no meu primeiro estágio da Disney, quando eu fiquei sabendo do estágio, a primeira coisa que eu pensei, que foi o pensamento mais errado que eu tive, foi, não vou passar. Entendi. 6.000 pessoas, de Santos, uma galera que fala inglês fluente, já visitou o mundo inteiro. De todos os meus amigos, dos meus intercâmbios, eu acho que eu era uma das pouquíssimas que, tipo, nunca tinha morado fora do país, sabe? Então, eu achei que pra mim não ia dar. Falei, pra mim não vai dar, eu vou concorrer com essas pessoas, mas eu vou fazer, porque eu não vou perder nada com isso. O máximo que eu vou ouvir é um não. Quantos nãos eu vou ouvir na minha vida inteira? Vão ser muitos, eu não vou desistir. E foi isso que eu fiz. Eu fui e foi um sim. E eu fiquei super feliz e surpresa. Mas se tivesse sido um não, já tinha sido uma experiência tão legal de estar ali. Eu já tinha conhecido tanta gente nas entrevistas e tudo mais, que também, pra mim, tava ok, sabe? Mas eu acho que o importante é você pensar assim, putz, que legal esse desafio. Talvez não role, mas eu vou tentar. E eu vou dar o meu melhor, entendeu? Porque aí eu sei, se não der certo, eu vou dormir tranquila também, porque eu tentei. Sim. Eu acho que tudo vale a pena, né? Eu acho que às vezes a gente se limita muito porque a gente deixa de viver algumas experiências porque a gente vê limitações que, na verdade, não existem. Tá? Porque as suas limitações, às vezes, você é o seu limite, né? Você que vai decidir aonde você vai com a sua vida. E mais ninguém. Sim. E parabéns, né? Que você continua tendo uma caminhada aí de muito sucesso. Tem alguma coisa, Araceli, que você não faria novamente? Que você fez? Não gosto dessa palavra muito do arrepender. Mas assim, não faria isso de novo. Nessa caminhada sua, nessas idas e vindas. Que eu não faria? Nossa, eu tento não pensar muito, sabe, no que eu não faria. Porque tudo que eu vivia, eu sempre penso assim, tal coisa não foi legal, mas se não fosse isso, tal coisa não teria acontecido, né? Entendi. Então, o nome disso a gente chama de serendipity em inglês, que são todos os acontecimentos que às vezes são ruins que te trazem para uma coisa muito boa. Então, na hora a gente não entende aquele acontecimento ruim, né? Lá na frente é que a gente vê, olha aquilo. Sim. Eu acho que eu sempre fiz as minhas escolhas, graças a Deus, foram boas. Talvez em vez de tradução, se eu tivesse estudado marketing ou business no começo, tivesse me ajudado a trilhar um caminho um pouco diferente. Mas acho que mesmo assim foi uma escolha. Acho que escolha ruim teria sido se eu tivesse a oportunidade de fazer uma faculdade e não tivesse feito. Entendi. Ou se não tivesse estudado na época o tanto quanto eu deveria, mas eu sempre me dediquei muito às coisas e
Eu investi muito tempo e muito, e assim, até financeiramente na área de educação, né? Que hoje não é a minha área mais. Mas eu não me arrependo também. Acho que isso mostra que eu sou determinada, sabe? Assim, quando eu quero seguir um caminho, Alguém conseguiria furtar a prova dela e acho que descobrimos. Isso aí. Tudo de bom para você, tá? Continue aí compartilhando sua história, né? E incentivando aí essa meninada que está chegando, né? Parabéns. um beijo. Tá, já outra, querida. Bom dia, Araceli. É muito gratificante ter a sua participação entre nós aqui, né? Pela sua persistência, não teimosia, né? Teimosia também. Também temos. Eu acho assim, que tudo que é de bom que a gente conquista, eu declaro como persistência, né? Teimosia é aquela situação que você faz continuamente uma situação que não te traz benefício, que não te traz alegria, né? Então, a sua persistência alavancou uma idade tão pequena, né? E foi o que você falou mesmo, o medo é o fracasso, né? Pior quando a gente chega na minha idade atual, né, e diz, puxa, devia ter feito, mas agora eu não tenho um físico para fazer. Eu tenho um espírito, mas eu não tenho a física, né, a força de fazer, né? E eu só tenho a te parabenizar, viu, pela sua conquista, e uma menina, né, e investiu em si mesma em uma situação que eu só tenho a parabenizar os seus pais, que você tem, que fluiu para você, que é a humildade. Você, com tudo isso, você só prosperou porque você teve uma família que te passou uma palavra, a humildade, né? E quando você diz, né, a situação de Pandora, né, Pandora foi uma deusa do Olimpo, né? E ela era muito invejada por sua beleza, né? Na lenda, né? Não foi uma lenda. E ela passava pelo Olimpo, né? Sendo lamuriada, né? Por todos, pela beleza. E ela deixou cair uma caixinha. E nessa caixinha, quando ela caiu, ela ficou com medo, porque ela ia passar dentro dessa caixa todo o que ela tinha, e tinha medo que os outros soubessem das fraquezas dela. E a única coisa que ela pegou na hora que se desprendeu da caixinha foi a esperança, né? Então, a gente tendo esperança e tendo força de vontade, nós não temos nada a temer, porque nós temos um Deus que tudo nos protege, não é verdade? Então, eu só tenho a agradecer pela sua presença, pela sua orientação para nossos alunos, e futuramente eles que vão mover, né, o planeta para um mundo melhor, né? E muito obrigada e um bom dia, Araceli. Tá? Muito obrigada. Um beijo. Um beijo. Pode falar. Bom dia. Tudo bem? Tudo e você? Quanto tempo? Olha, é até difícil falar nesse momento. Estou emocionada porque eu acompanhei você, né, desde o início. Nós trabalhamos juntas, eu lembro suas aulas de inglês com os pequenininhos, eu acompanhei a sua trajetória no museu, acompanhei a sua ida, chorei, né, fiquei preocupada, e vendo tudo isso, gente, passou um filme, assim, na minha cabeça. Eu falei, meu Deus, ela é incrível. Essa menina é incrível. Ela passou por coisas maravilhosas. Ela cresceu, né, muito. Você cresceu demais, né, profissionalmente. Uma mulher linda. Para quem acompanhou, assim, foi tão rápido, mas vendo todo o seu trabalho, todo o seu esforço, todo o seu amor, né, por tudo que você faz, eu tinha que falar, eu tinha que te parabenizar, porque é tão importante isso. Até para os alunos, né, entenderem que as pessoas têm, sim, uma trajetória, né, e só segue o caminho certo quando a pessoa quer, e quando a pessoa tem vontade, quando a pessoa persiste no erro, e quando a pessoa entende, né, que o caminho tem que ser seguido não só profissionalmente, mas também com o coração, né, porque eu te conheço, né, eu sei que você é muito família, muito coração. E, gente, incrível, eu tô emocionada, sinceramente, Araceli, estou muito emocionada. Você é uma inspiração para os nossos alunos,
Você é uma inspiração para minha filha, que adora inglês, e eu sempre falo de você, né? E ela fala, mãe, mas ela fala muito bonito, muito bonito mesmo. E eu só tenho falar que eu tô com saudades e te parabenizar, Araceli. Que assim, passou um filme na minha cabeça. Nossa, foi maravilhoso. Verdade. Tem sido uma jornada aí. Muitas aventuras, graças a Deus. Que elas continuem vindo. E que os desafios venham também, que a gente está sempre preparado. Não tem essa. Com certeza. Parabéns. Para mais um desafio para todo mundo. Não tem jeito. Mas a gente vai passar. Vai, já. Até a uva passa, viu, Araceli? Não esqueça dessa frase. Exatamente. Para tudo se dá um jeito, né? Que nem a gente teve essa questão do Covid, não pode ter aula presencial, foi para online, né? O importante é sempre achar uma oportunidade onde tem um problema, né? Essa é a grande... não é fácil, mas sempre existe uma oportunidade para cada problema. O importante é a gente achar uma situação para cada problema, uma solução para cada problema, e não um problema para cada solução, né? Porque às vezes acontece da gente entrar num looping negativo e cair mas isso não vai dar certo, isso aqui não dá. Não, pera, eu tô com tal problema, tá? O que esse problema me traz de bom, né? O que eu vou aprender com isso? Como é que eu posso fazer disso, reverter disso para uma coisa melhor, né? E isso eu aprendi com os meus pais também, que sempre se reinventaram, são muito ativos, né? E muito parceiros. Essa parceria que eles têm, acho muito, muito legal e muito motivacional. Assim, sempre inspiraram e motivaram um ao outro e a mim também, né? E nunca deixaram a peteca cair, né? Porque negócio é negócio, sempre tem o seu lado bom e o seu lado ruim, altos e baixos, e você tem que estar sempre ali na crista da onda, né? E isso eu sempre, graças a Deus, eu sempre tentei pegar o máximo possível isso deles, né? Como uma inspiração para tudo, pra área pessoal também, né? Porque nem tudo são flores sempre, a gente tem alguns desafios aí da vida, mas a gente passa por eles também, não tem problema não. Com certeza, sempre sorrindo, né? Que é muito importante. Sempre achando os ensinamentos aí e aprendendo com eles. Com certeza. Parabéns, eu tô com muitas saudades. Quando tudo isso passar, eu espero que você venha nos visitar. Eu quero te dar um grande abraço, tá bom? Pode deixar. Obrigada, viu? Até dezembro eu vou, não sei quando ainda, mas estarei aí. Se Deus quiser. Obrigada. Obrigada a você. Beijo. Beijos. Araceli, agora tem uma pergunta para você, que é uma pergunta mais pessoal, que pediram para eu fazer. Tá. Me pediram para perguntar onde está o Paçoca. Eu vou levar vocês para ver onde ele tá. Você sabe quem pediu para ver, né? A avó? Peraí. Minha casa tá um pouco bagunçada, que eu recebi umas caixas essa semana. Mas o Paçoca está onde ele mais gosta de estar, que é dormindo no sofá. Pronto, tia Neuzinha. Aí está o Paçoquinha. Araceli, muito obrigada mesmo por você participar, por você conversar com os alunos, por você passar para todos eles essas suas experiências que são realmente experiências de vida, experiências de vitória mesmo, de vitória. Parabéns por tudo que você é e por tudo que você ainda será, porque você ainda será muito mais, né? Um beijão. Eu vou falar que agradeço em nome do colégio, em nome da Neuzinha, da tia Neuzinha, sua mãe. E é isso. Foi muito bom, foi muito gratificante. Muito obrigada. Pelo convite e obrigada a vocês todos por estarem participando, pelo interesse, pelas perguntas. E queria aproveitar para agradecer muito a minha mãe e os meus pais, porque se não fosse por eles, mais do que acho que além de estudo e tudo isso, eu acho que o incentivo emocional mesmo, sabe? De você saber que qualquer desafio você vai conseguir superar, que você nunca tá sozinha, mesmo longe. É muito com certeza. E eu tenho certeza, eu não posso abrir o vídeo agora. Eu tenho certeza que nesse momento
muitas pessoas estão e gostariam de aplaudir você, porque você, assim, é um exemplo mesmo. Muito obrigada, Sé. Então, queria deixar esse muito obrigada ao convite. De novo, agradecer aos meus pais, a minha mãe, pelo convite, porque eles me incentivaram a fazer na vida e continuam me incentivando. Dizer que eu tô morrendo de saudade e que eu não vejo a hora que essa história de Covid passe pra gente poder se abraçar de novo. Um beijo, meu amor. Fica com Deus. Obrigada. Bom dia. Tchau, perfeita. Araceli, minha dota. Minha dota, minha dota. Tô imprimindo os papéis. Perfeita, não chora. Minha dota. Graceli. Graceli. Ai, que maravilhosa. Dota perfeita. Alguma coisa assim, é só mandar pra tia Jo que ela me manda, tá bom? Mandem pra mim. Não.